Bom dia, alunos e alunas. Essa é a nossa segunda aula sobre questões políticas, política interna do Segundo Reinado. Lembrando que na primeira aula a gente falou, né, de um conceito que é muito importante, do parlamentarismo às avessas, falamos dos partidos, falamos, enfim, como aconteceu a estabilização política no início do governo de Dom Pedro II e que deu condições para que você pudesse ter um longo reinado sem as interrupções e os acidentes, conflitos, revoltas que tinham marcado a regência e que, de uma certa maneira, marcavam a política dos nossos vizinhos latino-americanos. Então, vamos lá. Aqui é um quadro da família imperial em 1857. Então, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a princesa Leopoldina e a princesa Isabel. O primeiro dever, né, de um soberano é gerar descendência, é garantir a continuidade da sua família, né, do poder daquela família. E nós estávamos somente no segundo reinado, o Império Brasileiro era jovem e era uma anomalia nas Américas. Ah, professora, houve outras monarquias. Sim, tivemos monarquia no Haiti e no México. Foram curtas, foram acidentadas e terminaram de forma trágica, tá? Então o Brasil, ele era meio que uma ave estranha no meio das repúblicas. Dom Pedro II teve 4 filhos com a imperatriz. Um primeiro menino nascido em 1845, aí depois a princesa Isabel nasce em 46, Leopoldina em 47 e um outro menino em 1848. Os 2 meninos morreram antes dos 2 anos de idade. Não se sabe por quê, nós não temos motivo, não está em nenhuma carta ou nenhum relatório médico, nada, por qual motivo eles não continuaram tentando ter filhos ou não conseguiram ter mais filhos. Mas o fato é que só sobraram as 2 meninas. Isso é um problema? Sim, isso era um problema. Por quê? Porque dentro das monarquias, no século XIX mais ainda do que hoje, o herdeiro ideal é sempre um homem. Né? Você seguia, na maioria dos casos, o princípio da primogenitura, em que os meninos sempre passavam na frente. Hoje, a maioria das monarquias modernas na Europa, como a monarquia inglesa, está seguindo o princípio o princípio da primogenitura absoluta. Quem nasce primeiro herdará o trono. Mas nesse momento não é. Então, a princesa Isabel, em 1857, já era a herdeira do trono e não se acreditava mais na possibilidade de um nascimento de um herdeiro homem, tá? Ou o trono passaria para ela, quando da morte de seu pai, ou passaria para algum dos netos de Dom Pedro. E Dom Pedro II só terá netos. Mas vamos falar disso quando a gente chegar lá na crise do Império, ok? Voltaremos a este assunto. Muito bem. A última das rebeliões do Brasil imperial, então pegando aí primeiro reinado, regência, segundo reinado, vai ser a praieira. De novo, Pernambuco, né? É o fechamento do ciclo revolucionário pernambucano, é assim que se fala, principalmente aqueles que estudam a história de Pernambuco, tá? Então, a praieira era um movimento de caráter liberal, então, liberal, maior autonomia para as províncias, defensor daqueles direitos de liberdade, de igualdade, de fraternidade, os direitos naturais de vida, de liberdade, de propriedade. Era federalista, então queria maior autonomia, queria que a província pudesse definir de forma mais livre os seus destinos, os seus interesses, inclusive para onde iam seus impostos, porque dentro do segundo reinado, uma parte considerável dos impostos recolhidos nas províncias iam para o Rio de Janeiro, só uma pequena parte ficava na província e uma parte menor ainda ia para os municípios. Agora, a praieira acaba evoluindo para um movimento separatista e republicano. Aí vocês olharem ali o ano de 1848. O que aconteceu em 1848? Nós falamos muito sobre isso, nós fizemos prova, isso caiu na prova. É a terceira leva de revoluções liberais na Europa. É a chamada Primavera dos Povos. É aquela leva revolucionária em que pela primeira vez você tem
os liberais e você já tem as bandeiras dos trabalhadores, já tem os socialistas participando aí dessas revoluções. É o socialismo do Marx? É um socialismo utópico, lembrem disso, tá? A gente viu, tem slides, tem videoaula, tem revisão, então basta que vocês deem uma olhadinha nesse material se estão com dúvida, e aí vocês conseguem recuperar essas ideias. Então, 1848 você vai ter revoluções em toda a Europa, tá? Muita gente, inclusive, depois das revoluções, algumas delas vão fracassar, mas na França há o sucesso primeiro, mas depois tem o revés do Segundo Império. Muita gente vai sair da Europa para a América. Levas, né, de imigrantes que vão procurar principalmente os Estados Unidos, lembra? A gente também falou disso. Mas, enfim, os ecos da Primavera dos Povos vão ser ouvidos no Recife, vão chegar até o Recife, ok? Quem é que lidera a praieira? Assim, se a gente fazer um resumo da praieira, depois eu vou falar dela mais com detalhes e tal. São exatamente aqueles grupos que são das elites, mas estão excluídas do poder e dos privilégios, tá? E no caso da praieira, que é um fator importante, ela acaba arrastando também setores populares, seja porque são pessoas que dependem desses indivíduos que pertencem às elites, seja porque acreditam que precisam pegar em armas para que garantam a eles os seus interesses políticos, econômicos, a sua liberdade, o que quer que seja. E nós temos também uma influência muito grande do socialismo utópico no Manifesto da Praieira, que é o Manifesto ao Mundo. A gente vai ver esse manifesto daqui a pouco. Vamos lá. Por que nós tivemos revolta em Pernambuco? Pernambuco era a mais importante das províncias do Nordeste, a mais rica. Aí você já lembrou lá atrás que foi a capitania, né, que deu certo, graças principalmente à cana-de-açúcar, que foi berço da insurreição pernambucana. Então, graças à resistência dos pernambucanos, o Nordeste continuou ligado a Portugal e não à Holanda. Depois, em Pernambuco, nós vamos ter vários movimentos emancipacionistas ou movimentos já separatistas. A gente pega, por exemplo, a Confederação do Equador. Então, dentro de Pernambuco, você já tem essa cultura da resistência, tá? E é uma província dentro do Nordeste rica. O problema é que essa riqueza estava concentrada na mão de muito poucos. Então, mais de 1/3 dos engenhos de Pernambuco pertencia a uma única família, que era a família Cavalcante. O que sobrava vai estar na mão de um grupinho de famílias, né, dessas elites. Em contrapartida, o comércio varejista, e a gente falou quando foi falar lá da abdicação, que é aquele comércio que vai vender para o seu dia a dia, né, o feijão, a farinha, a carne seca, etc., estava nas mãos dos portugueses. Fora isso, nós temos uma massa de escravizados e as pressões inglesas pelo fim da escravidão, uma população livre, que muitas vezes é dependente desses senhores, são os agregados, são os apadrinhados desses senhores poderosos, e os setores médios que estão ali, estão excluídos do poder. O Partido Liberal, dentro lá de Pernambuco, era controlado pela família Cavalcante. O Partido Conservador era controlado pela família Rego Barros. Esses dois clãs, dentro de Pernambuco, eles se revezavam no poder. Eles faziam, né, acordos, que eram acordos regionais, e muitas vezes não estavam acompanhando a política do Rio de Janeiro, mas estavam de olho no que acontecia lá. Em 1842, uma parte do Partido Liberal, uma ala do Partido Liberal, vai se rebelar e vai fundar o Partido Nacional de Pernambuco. E esse Partido Nacional de Pernambuco vai ficar conhecido como Partido da Praia. Por quê? Porque a sede do partido, que era a sede de um jornal, que a gente vai falar daqui a pouco, ficava na tal Rua da Praia. Então, Partido da Praia, daí praieira. Esse partido ele vai reunir setores das elites que criticam essas trocas de favores, essa corrupção, porque principalmente eles estavam excluídos, eles não estavam recebendo, né, os privilégios que estavam sendo divididos.
essas elites, né, que criticam normalmente são os novos ricos, são aqueles que enriqueceram ao longo do século XIX. E pensa em Pernambuco, que foi uma das capitanias mais importantes, que algumas dessas famílias que dominavam a política pernambucana diziam assim que tinham origem lá na colonização. Então, quem torcia o nariz para esses novos ricos. E além disso, você vai ter nesse partido praieiro, né, o Partido da Praia, vamos ter senhores de engenho, vamos ter bacharéis, então aqueles que têm o diploma da faculdade, médicos, engenheiros e advogados e até lavradores. Esse grupo, né, ele pressionava por conta da corrupção e também pressionava porque eles estavam insatisfeitos com o fim do tráfico negreiro. Então, olha só, um dos erros muito grandes, né, é que alguns associam a praieira a um movimento socialista. Há influência de ideias socialistas na praieira, mas é um movimento que vai ser liderado o tempo inteiro pelas elites. E essas elites, elas têm escravizados. Então, uma das grandes satisfações do Partido da Praia é que o tráfico negreiro tinha acabado, eles temiam o fim da escravidão, os Rego Barros, os Cavalcante, eles faziam contrabando, continuavam sem grande problema, mas eles tinham que pagar muito caro pelo escravizado, porque agora você tinha cortado o fluxo de pessoas da África para o Brasil, ok? O primeiro embate entre o Partido da Praia, o Partido Liberal e o Partido Conservador se deu nos jornais. Então, os conservadores, que eram chamados de gabiru, gabiru é um tipo de rato, mas também vai ser sinônimo na gíria local de ladrão, de corrupto, de ladrão, eles tinham o Diário de Pernambuco, era o jornal oficial do Partido Conservador. E o Partido da Praia tinha o Diário Novo, que era impresso na tipografia que chamava Imparcial e que ficava na Rua da Praia. Esse duelo via jornal vai continuar até 1844. Aí, se você lembrar, que a gente da aula passada falou, 1844 é o ano que começa o quinquênio liberal, tá? É o ano em que os liberais conseguem chegar ao poder e ficam até 48, que por acaso é o ano da praieira, tá? Então, no ano do quinquênio, que começa o quinquênio liberal, o domínio dos liberais no Rio de Janeiro, o Partido da Praia consegue eleger um grande número de deputados para a Assembleia Provincial. E vai ser beneficiado pelo governo liberal que também se estabelece no Rio de Janeiro, tá? Ah, eles se comportavam de maneira diferente? Não, eles se comportavam iguais às elites que tinham abandonado o poder. E aí, uma edição do Diário Novo, sexta-feira, 13 de janeiro de 1848. Se vocês procurarem na internet, vocês acham, né, várias edições ou páginas desses jornais disponíveis para que vocês possam olhar. Bem, o que o Partido da Praia vai fazer quando chegou ao poder? Eles vão demitir funcionários públicos ligados ao Partido Conservador ou os Cavalcante, vão demitir policiais, vão produzir com essa demissão dos funcionários um caos administrativo e vão aumentar impostos. Esses impostos terminam sendo repassados para os alimentos. E aí, gente, se o imposto vai impactar no preço dos alimentos, e o comércio de alimentos, né, do varejo, está na mão dos portugueses, alguns vão começar a usar esse fato contra os portugueses. Então, aquela história do sentimento anti-lusitano. Lembrando aí, as revoltas regenciais, algumas delas, ou movimentos emancipacionistas, às vezes tinham caráter anti-lusitano. Então, de novo, os portugueses que são responsabilizados pelo aumento dos preços, ok? E aí, os deputados praieiros eles vão fazer uma proposta na Câmara Legislativa local de resolver esse problema que estava gerando saques, depredações, confusão na rua, de que se nacionalizasse o comércio, ou seja, que os portugueses não pudessem mais fazer o comércio do varejo. Bem, mesmo com essa confusão administrativa, mesmo com essa insatisfação, o Partido da Praia ele vai vencer as eleições. Só que os conservadores vão acusar o Partido da Praia de fraude. Eles ganharam as eleições para o Senado, que era mais sério ainda. E
nós vamos ter uma ordem do Rio de Janeiro chegando, destituindo o presidente da província e anulando as eleições. Ora, o Partido da Praia, ele vai ficar extremamente insatisfeito, anular a eleição, demitiram o presidente da província, que era nosso aliado, que era o Chichorro da Gama, um nome bem curioso. E o que acontece é que o Partido da Praia se aproxima de setores mais radicais, no sentido que vão apontar que alguns problemas precisam ser extirpados para que a sociedade possa ser, né, possa ser feliz ou possa se desenvolver plenamente. E um desses radicais é o Antônio Borges da Fonseca, que é um jornalista e um republicano das antigas, um sujeito que já está na política há muito tempo, ele não era jovem, tá? Bem, com o novo governo provincial e com o retorno ao poder dos conservadores no Rio de Janeiro, terminou com o Inquérito Liberal, nós vamos ter a demissão em massa dos funcionários públicos que eram ligados ao Partido da Praia e que vão resistir. E o ponto de partida para a revolta, para a praieira, é exatamente a demissão desses funcionários públicos. Ai, professora, mas quais são as motivações desse movimento? De um lado, você tem a insatisfação dos membros do Partido da Praia em relação à política local e nacional, mas do outro lado, você tem a extrema condição de desigualdade que vai acabar mobilizando as massas que apoiam a praieira. E aí, em 1º de janeiro de 1849, nós vamos ter o tal do Manifesto ao Mundo. E eu vou ler esse Manifesto ao Mundo para vocês agora. Protestamos só largar as armas quando virmos instalada uma Assembleia Constituinte. Esta Assembleia deve realizar os seguintes princípios: voto livre e universal do povo brasileiro. Plena e absoluta liberdade de comunicar pensamentos por meio da imprensa. Então, voto livre e universal, né, o sufrágio universal e a liberdade de imprensa são bandeiras liberais. O trabalho como garantia de vida para os cidadãos brasileiros. Bem, aí já não é um princípio liberal, a questão de falar do trabalho como meio de vida, porque é uma sociedade escravocrata, certo? O comércio a retalho, ou seja, o comércio do varejo, só para os cidadãos brasileiros. Isso é uma bandeira que está ligada ao sentimento anti-lusitano. Inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. Aí vamos ler o seguinte: a extinção do poder moderador, direito de agraciar. Então, fim do poder moderador e independência entre os poderes. Porque o poder moderador vai estar ligado aí na cabeça deles ao direito de agraciar. O que é isso? Né? De troca de favores. O elemento federal na nova organização, ou seja, maior autonomia para as províncias. Completa a reforma do Poder Judicial em ordem a assegurar a garantia dos direitos individuais dos cidadãos. Bandeira liberal. Extinção do atual sistema de recrutamento. O que é isso? Havia recrutamento obrigatório para a Guarda Nacional, que era muitas vezes usado como forma de vingança contra inimigos políticos. Tá? E a expulsão dos portugueses do Brasil, de novo, de Pernambuco, na verdade, o sentimento anti-lusitano. Aqui é um outro jornal, né, chamado A Voz do Brasil, que estava nas mãos exatamente dos inimigos dos praieiros. Né? Se vocês clicarem no link, vocês vão cair no artigo e aí tem informações sobre esse jornal. Então, a gente já falou, dentro do Manifesto ao Mundo é possível ver a influência do socialismo utópico, a influência também das ideias liberais. Nós vamos ter uma grande adesão popular. E aí os historiadores, né, normalmente, eles vão falar para ter cuidado, porque muitos desses que aderiram à praieira eram sujeitos que dependiam desses senhores, que dependiam, né, de senhores de engenho, de grandes comerciantes. Então, muitas vezes, eles acabam aderindo para agradar aqueles que os protegem. Tá? Mas o fato é que houve, sim, uma participação popular urbana muito grande e também de pequenos arrendatários, donos de terra, boiadeiros, mascate, que é o vendedor que vai de vila em vila, libertos, negros e, enfim. Os praieiros eles vão ser liderados, né, pelo capitão Pedro Ivo da Silveira e pelo general Félix Peixoto de Brito e Melo, que tinha lutado lá na expulsão dos portugueses de Salvador, lá na Independência, tá? Sobre o Recife. Então, eles vão marchar sobre o Recife em 1849,
mas a cidade vai resistir e aí a praieira vai virar uma guerra de guerrilhas, que se estende até 1850, tá? Aqui a gente tem um mapa mostrando os focos, né, de combate e resistência. O ponto de partida da praieira vai ser Olinda e ela vai se espalhar dentro de Pernambuco, mas vai cruzar a fronteira para a Bahia e também para a Paraíba. Em 1850, as últimas lideranças praieiras que ainda estavam lutando, que era o Pedro Ivo e o Borges da Fonseca, vão ser presos. E aí a gente vai fazer uma diferença. Quem era membro das elites vai ser condenado à prisão perpétua. E o degredo era lá em Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha é considerado hoje um lugar paradisíaco, naquele momento era um lugar inóspito para onde você mandava gente que estava sendo punida por crimes bem severos. E depois, esses membros das elites eles vão ser todos perdoados, né? Vão receber anistia. Já os pobres que estavam participando do movimento acabam sendo punidos, principalmente com prisão e com recrutamento obrigatório. Então, lembrando aí, a praieira é o último dos movimentos liberais, é o último movimento federalista, é o último movimento em Pernambuco que nós vamos ter no século XIX. Tá? Ele marca o final desse ciclo de revoltas, ele traz esse elemento novo que é uma influência do socialismo utópico, mas não foi um movimento socialista. Então, cuidado, né? Que você vai encontrar tanto autores, né, que vão bater, né, que quem estava na frente da praieira eram as elites, desprezando a participação popular, e aqueles outros que vão olhar para a praieira e vão tentar ver na praieira quase uma revolução socialista, o que não era o que tinha acontecido, tá? Mas o fato é que a praieira é um movimento importante, é um marco e pode ser convidada sim a participar de alguma prova, de algum exame, ok? E agora nós vamos terminar falando de um incidente, né, que vai envolver o Brasil e a Inglaterra, o Reino Unido, e que é um incidente de política internacional, mas que vamos incluir aqui na discussão da política interna, tá? Porque quando a gente for falar de política internacional, a gente vai se concentrar somente na questão do Rio da Prata, das questões platinas, Uruguai, e a questão da guerra da Tríplice Aliança, a Guerra do Paraguai. Muito bem, os antecedentes da questão Christie. Quem era Christie? Só para a gente saber. Era o embaixador britânico no Brasil. Nesse período, 1861, 62, ele era o embaixador da Inglaterra aqui, que era um sujeito extremamente experiente como diplomata, tinha servido em vários postos na América Latina, os dois últimos, Argentina e Paraguai, antes de vir para o Brasil. Mas ele era um aguerrido abolicionista, então ele vai, né, pressionar o governo brasileiro, ser um elemento de pressão pelo fim do tráfico negreiro, e ele tinha uma personalidade explosiva, arrumava confusão com outros embaixadores, cometia gafes diplomáticas e não era levado muito a sério pelos outros diplomatas e pelos políticos brasileiros. Ele era visto com muitas reservas. Vamos aos antecedentes da questão Christie, né? Eu comecei apresentando o embaixador. O primeiro antecedente é a Bill Aberdeen. Aberdeen é o nome do autor da Bill, né? Bill, no caso, seria a lei, né? Então, é a Lei Aberdeen, que foi promulgada em 8 de agosto de 1845. Por essa lei, a Inglaterra proibiu o tráfico de escravizados no Atlântico Sul. Por que no Atlântico Sul? Porque a Inglaterra, o Reino Unido, não é besta de mexer com o Atlântico Norte, porque isso poderia gerar um conflito com os Estados Unidos da América. Então, voltemos para o Atlântico Sul. Então, proibiu o tráfico de escravizados no Atlântico Sul e deu liberdade à Marinha de perseguir, atacar e apreender qualquer navio negreiro, inclusive brasileiro. Alguns navios brasileiros foram apreendidos, inclusive, em águas territoriais, mesmo em portos brasileiros. Então, esta ação, que era uma ação unilateral dos britânicos, ela gerou uma grande insatisfação entre os brasileiros, né? Os jornais repercutiram essa questão, que era uma questão de ferir a soberania nacional. Veja, você tinha o pessoal que não queria o fim da escravidão, né? Mas mesmo entre aqueles que defendiam o fim da escravidão, essa ação truculenta dos britânicos não era vista com bons olhos. Mas ainda assim, sob pressão britânica, foi aprovada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, que vai extinguir definitivamente o tráfico de escravizados.
tá? Não vai acabar com contrabando, porque contrabando é contrabando, mas vai reprimir o contrabando e acaba com esse tráfico. Ah, mas já tinha uma lei anterior. Tinha sim. Quando a gente for falar de escravidão, a gente volta nela porque ela é uma lei importantíssima. Não para a questão Christie, mas para entender a abolição e entender figuras que vão conseguir libertar escravizados, porque pela lei que já estava em vigor, quem tivesse entrado depois de 1831 deveria ser livre. Mas não é a nossa discussão nesse momento ainda, tá? Então vejam bem, os ingleses baixam uma lei que lhes dá direito a atacar navios de qualquer nação, inclusive navios brasileiros. Essa lei vai ser muito mal recebida no Brasil, mas ainda assim o Brasil vai se curvar e vai aprovar a lei Eusébio de Queiroz em 1850. Aqui é o senhor Christie. O ponto de partida da questão Christie vai ser o naufrágio do navio Prince of Wales, um navio de carga que estava indo da Inglaterra para a Argentina e que vai naufragar nas costas do Rio Grande do Sul entre o dia 5 e o dia 8 de junho. Não se sabe ao certo, de 1861. Em 12 de junho, o juiz de paz da comarca, onde vão encontrar os destroços do navio e os corpos, vai avisar ao cônsul britânico no Rio Grande do Sul que provavelmente um navio inglês tinha naufragado na região e que eles tinham encontrado várias vítimas, que pareciam ser cidadãos britânicos. Então começa a investigação e as investigações vão comprovar que era o Prince of Wales, que toda a tripulação e os que estavam no navio tinham morrido e que parte da carga tinha sido saqueada. E aí, entre as autoridades britânicas, alguns vão começar a acusar as autoridades brasileiras de negligência e nós vamos chegar ao ponto de alguém levantar a ideia de que tinha sido ação de piratas, né? Que o navio teria sido atacado por brasileiros. Ok. No Rio de Janeiro, o embaixador Christie, ele vai apoiar essas suspeitas, ele não vai questionar, ele vai apoiar que foi negligência mesmo, vai dar corda para essas suspeitas e vai mandar navios de guerra para o Rio Grande do Sul. O próprio cônsul, que estava no Rio Grande do Sul, ele escreve cartas dizendo, olha, eu acho que é demais, eu vi a boa vontade das autoridades, mas o fato é que eles queriam que se prendessem os autores do roubo, vão prender um indígena que vai ser acusado, mas o fato é que, muito provavelmente, o que fica depois apurado, é que a população do local onde houve um naufrágio é uma população muito pobre e que efetivamente participou do saque do navio. Não necessariamente matou gente ou afundou o navio, mas que demorou a dar a notícia às autoridades. Então, não foram as autoridades que demoraram, a população local meio que acobertou. Mas ainda assim, as exigências do embaixador de que todo mundo fosse punido, elas não vão ser levadas adiante. Vai punir uma cidadezinha, uma vilazinha inteira. Só que no ano seguinte, em 1862, 3 oficiais britânicos, eles foram presos no Rio de Janeiro. Aí a versão da polícia brasileira. Eles estavam à paisana, eles estavam bêbados, eles causaram tumultos na cidade do Rio de Janeiro e desacataram a polícia. Então, eles são presos, eles são identificados e depois vão ser entregues às autoridades britânicas. Por quê? Porque pela legislação que já estava em vigor desde lá da época de Dom João, os britânicos tinham direito de ser julgados pelas leis britânicas e por tribunais britânicos. Mas, por outro lado, os britânicos eles vão acusar a polícia brasileira de arbitrariedade, de ter mentido no relatório, de ter praticado violência contra cidadãos britânicos. De que lado o Mr. Christie vai ficar? Vai ficar do lado dos britânicos. Então, você tem essas duas versões, o chefe de polícia fica muito indignado e por aí vai. O embaixador, então, ele vai exigir que o governo imperial indenize a carga roubada do Prince of Wales e que demita o chefe de polícia, o encarregado, quando da prisão dos marinheiros bêbados. O governo brasileiro ele vai se negar a atender qualquer uma das exigências do embaixador. Sim, o embaixador também vai afrontar o imperador, ele vai faltar, faltou ao aniversário do imperador. Poxa, e a ruptura se deu por isso? Não se deu por isso. Mas era um evento diplomático em que todos os diplomatas, todos os embaixadores eram convidados a participar da cerimônia de aniversário do imperador.
O governo brasileiro se recusa, e aí a ordem do embaixador, do Christie, é que os navios da Marinha Britânica bloqueassem o porto do Rio de Janeiro, apreendessem navios brasileiros para compensar a carga roubada do Prince of Wales. Então, oficialmente foram 5 navios apreendidos e eles apontaram os canhões para o Rio de Janeiro. O governo brasileiro, para poder liberar o porto, vai ceder parcialmente, vai pagar a indenização de 3.200 libras, que era muito mais do que a carga do Prince of Wales valia, tá? E aí o porto vai ser desobstruído. Aqui é um quadro do Vitor Meirelles, né, mostrando ali a questão Christie, um estudo, na verdade, para a questão Christie. O quadro, acho que original, eu nunca vi, acho que ele não chegou a ser terminado. Mas, muito bem. O governo brasileiro, ele se sente profundamente ofendido e ele vai pedir arbitramento internacional sobre a questão. Então, quem vai julgar o caso vai ser o rei Leopoldo I da Bélgica, que era tio da rainha Vitória, né, para você ter uma ideia da coisa. Só que ele vai decidir a favor do Brasil, né, que a reação do Christie tinha sido desproporcional e desrespeitosa. E aí Dom Pedro II vai exigir que sejam devolvidos os 5 navios. E os britânicos eles vão se recusar a devolver e nós vamos ter as relações entre Brasil e Inglaterra cortadas. Houve risco de guerra? Até houve, mas essa guerra não era uma guerra provável, porque efetivamente se sabia o tamanho, né, da Inglaterra. A Inglaterra era a principal potência da época e os interesses que o Brasil tinha naquele momento. Mas, de qualquer maneira, foi uma grande ofensa e durante 5 anos as relações diplomáticas ficaram rompidas entre Brasil e Reino Unido. E o Christie, ele foi tirado do posto, né, e ele foi levado ao parlamento para se explicar. Então, ele teve que se explicar diante do parlamento e ele foi aposentado do serviço diplomático depois disso, tá? Por quê? Porque muitos políticos britânicos, eles consideravam que o Brasil tinha razão, né? Que tinha sido um absurdo, um abuso do Christie, que já tinha um histórico de mau comportamento. Então, assim, de ser um sujeito estourado, de agir além, né, do que seria o permitido ou seria o adequado em situações pequenas, né, por assim dizer. Mas muito bem. Só que nós estávamos, né, entrando já na Guerra do Paraguai, 1864, 1870. E foi a Guerra do Paraguai que acabou precipitando o restabelecimento de relações diplomáticas com a Inglaterra. Por quê? Primeiro, o Brasil não podia fazer 2 guerras ao mesmo tempo. Uma guerra contra a Inglaterra, maior potência da época, e outra guerra contra o Paraguai. E um outro motivo importante, o Brasil precisava de dinheiro. E esse dinheiro teria que vir principalmente de bancos britânicos para fazer a própria guerra. Então, mesmo com as relações cortadas, né, o governo britânico, o gabinete do primeiro-ministro, né, que era o Palmerston, vai fechar os olhos para o fato do Brasil estar pedindo empréstimos na Inglaterra. Então, assim, apesar das relações estarem cortadas, né, as relações, na verdade, né, o relacionamento entre Brasil e Inglaterra continuou acontecendo às margens do rompimento. Agora, o caso Christie foi um caso complicado, foi um caso, né, que gerou um desgaste muito grande para o Brasil e para o Reino Unido, que vai, né, gerar uma ofensa para o Brasil, porque o Brasil acabou restabelecendo as relações diplomáticas com a Inglaterra sem compensações pela ofensa, pela apreensão dos navios, etc, etc, etc. Então, de política interna, a gente vai falar disso agora. Depois, quando a gente for falar de crise do Império, a gente volta a falar de política interna. Aí a gente agora construiu esse equilíbrio entre partidos, conservadores e liberais, e a gente, a partir de 1870, vai ver como outros agentes vão entrando nessa história, como o Exército pós-Guerra do Paraguai, e a criação do Partido Republicano, e como essa política interna ela vai ganhando outras feições e vai entrando aí numa situação de colapso que chega com o fim da monarquia e do governo de Dom Pedro II. Então, por agora é isso. Tchau, tchau para vocês.